Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos por aqui para mais uma videoaula, hoje dando continuidade aos nossos estudos do material estruturado enviado pela Secretaria de Educação, intitulado como Estudo em Casa, como vocês estão vendo aí, Matemática, anos finais do ensino fundamental. Conforme eu falei para vocês, em todas as nossas quinta-feiras nós teremos aula baseado nesse material, que tem questões de preparação dos alunos para o SPAES e também com os objetos de conhecimento de acordo com a nova BNCC. Então eu convido vocês para a gente iniciar nossa aula. Tá aí pessoal, ao final da aula de hoje, vocês terão habilidades necessárias para conseguir resolver problema que envolva variação proporcional, direta ou inversa entre grandezas, conforme vocês estão vendo aí, tá bom? Então tá aí pessoal, proporção direta. Sabemos que uma proporção é direta quando temos duas grandezas. Verificamos que, aumentando uma grandeza e a outra também aumentará, ou quando diminuindo uma grandeza que a outra também diminuirá. Então nós teremos uma grandeza diretamente proporcional, quando nós tivermos duas grandezas em que, quando uma das grandezas aumentar, a outra também aumentará. Ou quando uma das grandezas diminuirá, a outra também diminuirá. Podemos chamar isso de grandeza diretamente proporcional. Veja o exemplo, ó. Nesse quadro, vocês estão observando aí, nesse quadrozinho, eu tenho um exemplo aqui. Imagine que eu estou chegando lá na farmácia do Milson para tirar algumas cópias. Veja aí, ó. 5 fotocópias, 5 xerox, vai custar num preço unitário de 25 centavos. 10 cópias, eu vou pagar 50 centavos. 12 cópias, eu vou pagar 60 centavos. Observe que, quanto maior o número de cópias, maior o preço a pagar. 35 cópias, R$ 1,75. Então, quanto maior for o número de cópias, maior será o custo, no caso, nossa moeda em real. Ou seja, se aumentarmos a grandeza, o número de cópias, aumentaremos também a grandeza custo. Quanto mais cópias eu for tirar, maior o valor a pagar. Eu posso citar outro exemplo aqui. Quando eu vou no posto de gasolina colocar combustível na minha moto ou no meu carro, quanto maior a quantidade de combustível eu colocar na minha moto ou no meu carro, maior será o preço a pagar. Tá certo? Então é uma grandeza diretamente proporcional. Quanto mais eu aumentar a quantidade de gasolina, maior vai aumentar o preço. É uma proporção direta. Agora vamos ver exemplos de grandezas diretamente proporcionais. A velocidade média é a distância percorrida, ou seja, de carro saindo de Tamboril para Crateús. Quanto maior a velocidade, tá certo? Maior a distância eu vou percorrer, tá certo? Pois, se você dobrar a velocidade com que anda, deverá no mesmo tempo dobrar a distância percorrida. A área e o preço de terreno, quanto maior a área, maior o preço do terreno. Por exemplo, eu vou comprar um terreno. Então, se eu comprar um terreno de dimensões pequenas, eu vou pagar um preço. Se eu quiser aumentar as dimensões do terreno, eu vou pagar um preço maior. Então, uma grandeza diretamente proporcional. E o último, a altura de um objeto e o comprimento da sombra projetada por ele. Quanto mais alto o objeto, maior será a sombra projetada. Então, esses são exemplos de grandezas diretamente proporcionais. Agora nós vamos ver exemplos quando é que uma proporção é inversa. Na proporção direta, quanto maior a quantidade, quanto maior uma grandeza, maior a outra grandeza. Foi o que a gente viu no exemplo do posto de gasolina. Quando eu vou no açougue comprar carne, quanto mais eu aumentar a quantidade na massa, no quilo da carne, maior será o preço. Se eu pedir meio quilo, eu vou pagar um preço. Se eu pedir 1 quilo, vai aumentar o preço. Então, quanto maior a grandeza, no caso a carne, que é a primeira grandeza, quantos quilos de carne, maior será o preço.
no caso que é o custo, é a outra grandeza. Agora nós vamos ver exemplos de proporção inversa. Sabemos que uma proporção é inversa quando, tendo duas grandezas, verificamos que, aumentando uma grandeza, diminuindo uma grandeza, a outra aumentará. É o contrário, é o inverso. Quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra aumenta. Vamos ver aqui os exemplos. Ó. Quanto maior a velocidade de um automóvel, menor será o tempo que ele levará para chegar ao lugar determinado. Como vocês estão vendo aqui no quadro, ó. Eu tenho a velocidade em km por hora de um automóvel e o tempo em segundos. No primeiro, eu tenho uma velocidade de 180 km por hora. Vai atingir um tempo de 20 segundos. Se eu aumentar a velocidade desse veículo para 200 km por hora, qual será o tempo? Então, esses são um exemplo de questões envolvendo grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Se a 180 km por hora leva-se 20 segundos para alcançar um objetivo, a 200 km por hora esse mesmo objetivo será alcançado em 18 segundos. Como é possível saber disso? Então, através desses exemplos que a gente vai ver sobre grandezas inversamente proporcionais, a gente vai perceber a diferença. Quando é que uma grandeza é diretamente proporcional, quando é que uma grandeza é inversamente proporcional. Veja alguns exemplos de grandezas inversamente proporcionais. A velocidade média e o tempo de viagem são inversamente proporcionais, pois se você dobrar a velocidade com que ele anda, mantendo fixa a distância a ser percorrida, reduzirá o tempo do percurso pela metade. Todo mundo sabe disso. Se eu for no meu veículo, no meu carro, daqui de Tamboril para Crateús, quanto maior for a minha velocidade, menos tempo eu vou fazer essa viagem. Quanto menor for a velocidade do meu carro, em mais tempo eu vou demorar para chegar em Crateús. Então, quando eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo de chegar lá. Quando eu diminuo a velocidade, eu vou aumentar o tempo, vai demorar mais tempo para eu chegar lá. Isso são exemplos de grandezas inversamente proporcionais. O número de torneiras de mesma vazão e tempo para encher um tanque, pois quando mais torneiras estiver para completar o tanque. Esses dois exemplos são exemplos de grandezas inversamente proporcionais. Vamos ver aqui a diferença entre proporção direta e proporção inversa. Imagine um grupo de pessoas que se está ali no acampamento que cobre R$100 a diária individual. Uma pessoa gasta R$100 num dia. Duas pessoas gastam R$200, ou seja, aumentando as pessoas, aumenta os gastos. Isso é proporção direta. Tá certo? É um exemplo bem prático, bem simples. Suponha que esse grupo disponha de R$2.000 para gastos com estadia. Quanto maior o número de pessoas, menor será o tempo que permanecerão no acampamento. Então, se eu tenho R$2.000 para gastar com a estadia no hotel, então quanto maior for o número de pessoas, não é? Menor será o tempo de permanência nesse acampamento, nesse hotel. Duas pessoas ficariam por 10 dias. 4 pessoas ficariam por 5 dias. E assim vai. Isso é uma proporção inversa. Resumindo, pessoal, duas grandezas são proporcionais se elas se alteram com a mesma medida, com a mesma razão. São diretamente proporcionais se elas têm a mesma tendência, ou seja, quando uma aumenta e a outra também aumenta, e quando uma diminui, a outra também diminui. Então, quando é que é uma grandeza diretamente proporcional? Quando elas têm a mesma tendência. Quando uma aumenta, a outra também aumenta. Quando uma diminui, a outra também diminui. E quando é que eu tenho uma grandeza inversamente proporcionais? São inversamente proporcionais se elas têm tendência inversa. Quando uma aumenta e a outra diminui. E quando uma diminui, a outra aumenta. A gente viu vários exemplos aqui. Agora vamos ver alguns exercícios. Esses exercícios, esses exemplos, ajudarão a vocês
a responder à atividade proposta que vem a seguir. Vamos ver aqui esse exercício 1, tá certo? O número de acertadores e os prêmios são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Veja aí na tabela. Número de acertadores. Quando eu tenho 3 acertadores ganharam um prêmio de R$200 mil. 4 acertadores, o prêmio sai por R$150 mil. Ou seja, quando aumentou, no primeiro exemplo, eram 3 acertadores, o prêmio era de 200 mil. Quando aumentou para 4 acertadores, o prêmio aumentou ou diminuiu? 150 mil. Diminuiu. Então, esse é um exemplo de uma grandeza inversa. Aumentou o número de apostadores, 3 para 4, e diminuiu o valor do prêmio, 200 diminuiu para 150. Então, se aumentou o número de acertadores e diminuiu a quantidade, o valor do prêmio, é uma grandeza inversamente proporcional, porque uma das grandezas aumentou, que no caso é o número de acertadores, e a outra grandeza, que é o valor do prêmio, diminuiu. Uma aumentou de 3 para 4 e a outra diminuiu de 200 mil para 150 mil. Então, continuando aqui com mais exemplos. Diga se é diretamente ou inversamente proporcional. Letra A. Número de pessoas em um churrasco e a quantidade em gramas que cada pessoa poderá consumir. Por exemplo, quanto maior for a quantidade de pessoas no churrasco, maior também será a quantidade de carne que precisará para ser consumida. Então, aumentando o número de pessoas em um churrasco e a quantidade que cada pessoa poderá consumir, quanto maior o número de pessoas no churrasco, menor será a quantidade para cada pessoa. Quanto maior o número de pessoas no churrasco, menos carne irão consumir. Então é uma grandeza inversa. Aumenta o número de pessoas, diminui a quantidade de carne que será consumida por cada pessoa. O segundo exemplo, letra B. A área de um retângulo e o seu comprimento sendo a largura constante. Quanto mais, se eu pegar um retângulo, a área é base vezes altura, comprimento vezes largura. Quanto mais eu aumento o comprimento desse retângulo, mais eu vou ter que aumentar a largura. Então, quanto maior for o comprimento, quanto mais eu aumentar o comprimento, mais aumentará a sua largura. Então, é uma grandeza diretamente proporcional, porque a primeira grandeza, que é o comprimento, quanto mais eu aumento o comprimento, maior fica a largura. Então, é uma grandeza diretamente proporcional. O exemplo da letra C, o número de erros em uma prova e a nota obtida. É uma grandeza inversa ou direta? O número de erros em uma prova obtida. Quanto mais questões o aluno errar, menor será a nota. Então, quanto mais questões eu acertar, maior será a nota. Então, é uma grandeza direta. Quanto mais questões eu acertar, maior será a nota. Quanto mais questões eu errar, menor será a nota. É uma grandeza diretamente proporcional. Na letra D, o número de operários e o tempo necessário para eles construírem uma casa. Digamos que eu tenho 5 pessoas para construir uma casa e eu quero que seja construído no menor intervalo de tempo. Se eu aumentar o número de operários para construir essa casa, eu diminuirei o tempo da construção dessa casa? Sim. Quanto maior a quantidade de operários, menor será o tempo de construção da casa. Então, é uma grandeza inversamente proporcional. Eu aumento a grandeza, a quantidade de operários, e eu diminuo no tempo de construção da casa. E na letra E, a quantidade de alimento e o número de dias que poderá sobreviver um náufrago. Quanto mais tempo passar uma pessoa, considerada náufrago, menos alimento ele vai ter. É uma grandeza inversamente proporcional. Agora, para concluir nossa aula, a gente vai ver o conceito de regra de 3, que está diretamente ligada a esse conteúdo de
proporção direta ou inversa. Regra de 3 é um método de cálculo utilizado quando sabemos o valor de 3 grandezas para descobrirmos o valor de uma quarta. Gera o valor de y é utilizado essa variável. A gente vai ter um método que vai nos ajudar a utilizar através de um cálculo para sabermos o valor de uma quarta grandeza, né, em relação a outras 3 já conhecidas. Exemplo 1. Veja aqui o exemplo 1. Um carro percorre 900 km em 6 horas. Quanto ele percorrerá em 8 horas se manter a mesma velocidade? Sabemos 3 grandezas e queremos saber a quarta, o quarto valor, que é proporcional aos outros. Para isto, basta dividirmos a distância percorrida, 900 km, pela quantidade de horas, 6 horas. Então, se eu dividir 900 por 6, eu vou achar o valor 150, que vocês estão vendo aqui, ó. Esse cálculo nos informará qual a distância percorrida em uma hora. 900 dividido por 6 é igual a 150. Isso significa que em uma hora o carro percorre 150 km. Para sabermos o quanto ele percorrerá em 8 horas, basta multiplicar esse valor, 150 por 8. Aí multiplicando, assim teremos 8 vezes 150 é igual a 1.200. Logo, em 8 horas, mantendo a mesma velocidade, o carro irá percorrer 1.200 quilômetros. Veja aí esses cálculos nessa tabelinha. A grandeza 1 é o tempo em horas e a grandeza 2 é a distância em quilômetros. Tá certo? Note que nesse caso colocamos setas para indicar a natureza da proporção. Se ela diminui ou se ela aumenta. Ou seja, se ambas aumentam ou diminuem, ou se elas são proporcionais, que é o caso. Em outras palavras, aumentando o número de horas, aumentará a distância percorrida. Como a proporção é direta, a fórmula matemática seria assim escrita. 6 está para 8, assim como 900 está para x. É uma regra de 3. Como é que a gente resolve? Multiplica em cruz. Logo, para achar o valor de x, basta fazer a multiplicação entre meios e extremos. 6 multiplicará por x, igual a 8 multiplicará por 900, ok? 6 vezes x, 6x, e 8 vezes 900, 7.200. Isolando o x no primeiro membro, x é igual a 7.200 dividido por 6. X é igual a 1.200 quilômetros, que é a resposta. E o exemplo 2. Um automóvel com velocidade média de 90 km por hora percorre certo espaço durante 8 horas. Qual será o tempo necessário para percorrer o mesmo espaço com uma velocidade de 60 km por hora? Primeiro é necessário descobrir se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. No exemplo anterior, verificamos que aumentando o tempo, aumentaríamos também a distância percorrida, ou seja, tínhamos grandezas diretamente proporcionais. No presente exemplo, perguntamos, diminuindo a velocidade, diminuiremos o tempo de viagem? A resposta é óbvia, não. Logo, teremos grandezas inversamente proporcionais. Observe no gráfico a diferença entre as setas. A grandeza 1 é o tempo em horas e a grandeza 2 é a velocidade. Na grandeza 1 está diminuindo o tempo e na grandeza 2 está aumentando a velocidade. Como as grandezas são inversamente proporcionais, serão necessárias que invertamos uma das grandezas para que o cálculo resulte correto. Assim, ao invés de escrevermos 8 sobre x igual a 90 sobre 60, nós vamos inverter. O x vai para cima e o outro vai para baixo, para ficar na mesma proporção. X está sobre 8, para 8 e 90 está para 60. Note que assim as setas ficaram no mesmo sentido, permitindo que aplicaremos a regra de 3 para descobrirmos o valor de x. Aplicando a fórmula matemática, teremos, multiplicando em cruz credo, x vezes 60 é igual a 8 vezes 90. Para achar o valor de x, basta fazer a multiplicação entre os meios e extremos. 60 vezes x, 60x, igual a 8 vezes 90, 720. X é igual a 720 dividido por 60. X é igual a 12. Então a resposta vai ser 12. Resumindo, pessoal, já estamos passando aqui do tempo. Se as grandezas são diretamente proporcionais, basta fazer a multiplicação em cruz, meios e extremos, para encontrar o valor procurado. Se as grandezas forem inversamente proporcionais, invertemos uma das frações antes de multiplicarmos em cruz.
Então, pessoal, a partir dessa aula, vocês podem assistir a videoaula várias vezes, né? Com calma, dar pause, tentar fazer no caderno. E eu vou propor para vocês uma atividade aqui do material estruturado. Eu vou colocar tanto no grupo do WhatsApp como também no Google Sala de Aula. Essa é a atividade que eu vou propor para vocês. Atividade 15. Resolver problemas que envolvam a variação proporcional direta ou inversa entre as grandezas. A primeira questão é uma questão resolvida. Ela vem com gabarito para dar uma confiança e explicação melhor para vocês tentarem responder a segunda questão e a terceira. Bons estudos e até a próxima.